Bueno, meu povo da primeira fase da OAB e os concurseiros de plantão, hoje a dica vai sobre provas ilícitas, tema que tem sido cobrado com bastante frequência na primeira fase da OAB e também em concursos públicos. A prova tem que ser produzida de acordo com o que consta no ordenamento jurídico, ou seja, deve observar as formalidades previstas na lei e também não pode violar princípios constitucionais e de normas de direito material. Vejam que, se eventualmente ocorrer da produção de uma prova violar normas de direito processual ou normas de direito material ou princípios constitucionais, essa prova tem que ser, ela é inadmissível, ela tem que ser desentranhada dos autos. Para fins didáticos, embora o legislador tenha padronizado a expressão prova ilícita no artigo 157 do Código de Processo Penal, só para nós compreendermos essa distinção, como é que podem se apresentar essas provas ilícitas, vamos dividir em provas, essa prova ilícita em prova ilegítima, onde há uma violação de normas de direito processual, e prova ilícita propriamente dita, onde há uma violação de princípios constitucionais e normas de direito material. Então vejam, quando se trata de prova ilegítima, violação de norma de direito processual, é quando na produção de uma determinada prova não foi observada a formalidade prevista em lei. Vejam que aqui é uma violação de norma de direito processual. Essa prova é ilegítima e inadmissível. Temos como exemplo, lá no artigo 159 do Código de Processo Penal, na realização do exame de corpo de delito, basta um perito oficial, aquele que já integra os quadros da administração pública. Agora, na falta de um perito oficial, o juiz deverá nomear duas pessoas idôneas, ou seja, dois peritos não oficiais. Se o juiz nomear um perito não oficial, esta prova aqui ela será ilegítima, será inadmissível porque violou norma de direito processual. Perceberam? O juiz não observou a formalidade, ou não foi observada a formalidade na produção dessa prova e ela será inadmissível. Mas também tem provas que podem violar princípios constitucionais ou normas de direito material. Imaginem que para a obtenção de uma confissão foi empregada tortura. A autoridade policial, para obter a confissão de um determinado acusado, ele emprega tortura. Bota a prova ilícita nisso. Ou também quando ocorre a interceptação telefônica sem autorização judicial. A interceptação telefônica sem autorização judicial, além de violar princípios constitucionais, há uma violação de norma de direito material. Lá no artigo 10º da lei, no artigo 10 da lei 92, 96 e 96, diz que constitui crime a realização de interceptações telefônicas ou de informática telemática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial. Vejam que nesse caso aqui, a interceptação telefônica sem autorização judicial viola princípios constitucionais, princípio da intimidade, por exemplo, e também viola a norma de direito material e, portanto, evidentemente que são inadmissíveis, certo? Mas também nós temos a prova ilícita por derivação. Como assim prova ilícita por derivação, professor? Uma determinada prova, ela isoladamente considerando, ela por si só ela é legítima, por si só ela em tese seria válida. Só que por ela ter origem numa prova ilícita, por ela ser derivada de uma prova ilícita, esta prova que por si só em tese seria legítima passa a ser ilícita por derivação. Vejam que eu tenho uma prova que foi produzida regularmente, mas como ela teve origem numa prova ilícita, ela passa a ser também ilícita por derivação. É a que se extrai do artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Como é que funciona isso, professor? Olha só, imagina que eu tenho uma interceptação telefônica sem autorização judicial, apontando, por exemplo, o Antônio como sendo uma testemunha. O Antônio, ele é uma testemunha. Essa interceptação telefônica revelou que Antônio tem conhecimento dos fatos. E o Ministério Público, a partir dessa interceptação telefônica, arrola regularmente o Antônio como testemunha. O Antônio ele é intimado para ser ouvido na audiência de instrução e regularmente inquirido. Então a prova testemunhal Antônio
a prova testemunhal Antônio, ela isoladamente considerando, ela seria legítima. Só que como ela teve origem numa prova ilícita, essa testemunha Antônio, ela só veio a ser revelada, descoberta a partir de uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Esta prova testemunhal Antônio, essa prova testemunhal será ilícita por derivação. Esta prova testemunhal será ilícita por derivação. E tem que ser também, ela também será inadmissível, certo? Isso conseguimos compreender? Agora, pode ser que uma prova teoricamente ilícita por derivação, ela tenha a validade, ela possa ser utilizada, desde que ela tenha também se originado por uma fonte independente daquela prova ilícita. É o que diz o parágrafo 1º, aquela segunda parte do parágrafo 1º. Provas derivadas são inadmissíveis, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Vejam, independente daquela prova ilícita. Então, em que pese ter uma prova ilícita que apontou uma testemunha, por exemplo, ou apontou o autor do fato, se esta testemunha ou se essa autoria do fato puder ser descoberta por uma outra fonte, por uma fonte independente, essa prova poderá ser válida. Então imaginem vocês lá, por exemplo, em que eu tenho uma interceptação telefônica, sem autorização judicial que apontou como autor do fato o João. Veja que essa aqui é uma prova ilícita, Só que eu tenho uma testemunha, Pedro, que também aponta João como sendo o autor do fato. Vejam que essa prova testemunhal ela é uma fonte independente. Logo, seria válida. Perceberam vocês? Isso caracteriza a viabilidade de você considerar aqui ou desconsiderar a prova ilícita por derivação, certo? Olha como é que isso aqui já caiu. E a consequência, evidentemente, a consequência da prova ilícita é que ela será desentranhada dos autos. São inadmissíveis e devendo ser desentranhada do processo. Ou seja, como se ela tivesse pegar aquela prova ilícita, aquela folha ou aquela página que tem a prova ilícita e como você simplesmente rasgar, desconsiderar. Olha só como é que isso já caiu em prova. Olha só. O delegado de polícia, desconfiado que Fabiano é o líder de uma quadrilha que realiza assaltos à mão armada na região, decide com sua equipe realizar uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Olha o enunciado te dando a resposta. Durante algumas semanas escutaram diversas conversas por meio das quais descobriram o local onde a res furtiva era armazenada para posterior revenda. Vejam que esse local foi descoberto a partir daquela interceptação telefônica sem autorização judicial. Com essa informação, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo juiz competente. Munidos do mandado de busca e apreensão, ingressam na residência encontrando diversos objetos fruto do roubo, como joias, celulares, documentos de identidade, etc. Tudo conforme indicou a interceptação telefônica. Vejam que é para vincular aquela busca e apreensão à interceptação telefônica. Assim, Fabiano foi conduzido à delegacia onde se registrou a ocorrência. Acerca do caso narrado, assinale a opção correta. Vejam que eu tenho a interceptação telefônica, que ela é ilícita, e a partir dessa interceptação telefônica descobriu-se o local onde estavam os objetos e por conta disso foi expedido um mandado de busca e apreensão. Veja que esse mandado de busca e apreensão, isoladamente considerando, ele é uma prova legítima. Mas como ele teve origem numa prova ilícita, esse mandado de busca e apreensão ele será uma prova ilícita por derivação. Por isso que a resposta aqui seria a letra D. A realização da busca e apreensão não é admissível, pois derivou de uma interceptação telefônica ilícita, aplicando a teoria do fruto da árvore envenenada, não existindo justa causa para o ajuizamento da ação penal. Letra D seria a resposta. Beleza?
Espero que vocês tenham entendido essa dica sobre provas ilícitas. Um beijo carinhoso, respeitoso para as meninas, um abraço sincero bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!